Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa segunda aula da semana. Agora vamos ver um pouquinho da parte de gramática. Vamos estudar hoje período composto, certo, gente? Ou melhor, vamos começar com o período simples, depois um composto, depois composto por coordenação. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui no nosso slide, depois no livro didático, de que é que se trata cada coisa dessa. Vamos lá? Vamos me acompanhar aqui no slide? Vamos lá? Me acompanhem, galerinha. Vamos abrir aqui para ficar melhor, né? Pronto. A princípio, né, como eu disse antes, período simples, depois período composto, período simples e composto por coordenação. Ou melhor, período composto por coordenação. Simples não, período composto por coordenação. Certo? Vamos lá? Próxima página. Período é a frase organizada, né? Vamos estudar o que é período primeiro para depois saber quando é que ele é simples, quando é que ele é composto, certo? Quando é composto por coordenação. Tem também por subordinação, só que hoje nós não vamos estudar isso, certo? Hoje só vamos estudar o período simples e período composto por coordenação. Combinado assim? Então vamos lá. Para que nós possamos estudar, vamos ao conceito de período, né? Período é a frase que se organiza com uma ou mais oração. E oração é a frase que se divide em sujeito e predicado, que são os termos principais ou essenciais da oração, certo? De maneira resumida, o sujeito é o termo que apresenta o ser sobre o qual se fala na frase, né? Em referência, se faz referência. Vamos lá, vamos desembolar esse meio de campo aqui. O sujeito, certo? É de quem se fala na frase, ou seja, o predicado é o termo que fala do sujeito, e por isso ele contém o verbo que representa aquilo que se diz do sujeito, certo? Combinado assim agora? Ficou certinho? Entenderam? Vamos reler? De maneira resumida, o sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se faz referência, e o predicado é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito, certo? Vamos para a próxima. Período da oração pode ser classificado em simples e composto. Quando o período é simples, ele é formado somente por uma oração. Quando é formado somente por uma oração, ele tem somente um verbo, certo? Então, vamos lá. Aqui temos 4 exemplos. A chuva forte derrubava todas as árvores da rua. Percebam aí que cada uma delas tem somente um verbo, certo? O dia está maravilhoso. Fabiana acordou seu irmão cedo para seu aniversário. Letícia passou no vestibular. Todos esses que estão sublinhados são os verbos. Se só tem um verbo, então é o período simples, porque só tem uma oração, ok? Período composto é aquele formado por 2 ou mais orações, certo, gente? 2 ou mais, ok? Vamos lá. Não imaginei que fosse demorar tanto assim para te ver. Vejam aí a locução verbal, fosse demorar, né? Então, conversamos com calma quando eu voltar. Karina levantou e foi direto para a televisão. Preciso que me empreste sua blusa. Vejam que cada um deles aí tem 2 verbos, mas podem ser 2 ou mais verbos para que o período ele seja composto. Certo, galerinha? Vamos lá? Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Agora, período composto, né? Classificado por composto, por coordenação e por subordinação. Só que hoje nós vamos ver somente composto por coordenação, certo? Por que isso, professora? Como é composto por coordenação, né? É quando as orações elas são independentes, cada uma delas tem um sentido completo, no caso. Aí o que é que acontece? Cada uma, se a gente for separar, a gente vai entender. Uma não depende da outra, elas são independentes, certo? Vamos ver aqui os exemplos. Alice veio, gostou, ficou para sempre. Vejam aí que é composto, né? Tem 3 verbos, essa, certo? Alice veio. Se disser só Alice veio, vocês vão entender, né? Se disser só gostou, ou então ficou para sempre, aí vocês também vão entender, não é isso? Então, uma não depende do sentido da outra para que a gente entenda o que elas estão querendo dizer. Entenderam agora? Agora vamos para o próximo exemplo. Perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Vejam aí. Perto dela tem metrô. Se eu disser isso, tá ótimo, né? Se eu disser, mas fica aquela
Por quê? Porque a gente está vendo que pode ser o quê? Uma outra coisa, né? E só ando de carro. Se eu disser só ando de carro, vocês vão entender, não vão? Então, eles não precisam de outras coisas para que se entenda o sentido. Eles já se completam, certo? Ele não veio nem telefonou, gente. No caso aí, certo? Está o nem grifado. E esse exemplo, ele não devia estar aí. Mas, então, desconsiderem. Considere somente os dois primeiros, ok? Então, Alice veio, gostou e ficou para sempre. E perto dela tem metrô, mas só anda de carro. Desconsiderem esse que está aí, que está grifado errado, certo? Vamos para a próxima página. Aqui na próxima página, nós vamos para o livro, na página 247, 248 e 249, para outras explicações relacionadas ao assunto. Vamos lá? Me acompanhem? Aqui na página 247, período simples e composto, reflexão sobre o uso da língua. Né? No número 1 tem, como já aprendemos, quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamado período. Cada oração do período se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Releia atentamente os períodos seguintes e localize os verbos ou locuções verbais que os compõem. Letra A. Ontem, os professores e alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola João Neves Pereira. Vejam aí qual é o verbo, certo? Ou os verbos. B. A ação faz parte do projeto Diversidade Cultural, a Casa do Brasil, desenvolvido na Escola de Celebração à Semana da Consciência Negra. Aí vejam aí qual também são os verbos ou locuções verbais, viu, gente? C. O objetivo é mostrar aos alunos e a toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do quão rica é a nossa cultura e de como devemos respeitar a todos. Vamos aqui às orientações que nos dão em relação ao assunto. Damos o nome de período simples ao período formado por uma única oração, ou seja, um único verbo ou locução verbal. Veja o exemplo. Ontem, os professores, alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola João Neves Pereira. Vejam aí que tem essa frase grandona, mas só tem o quê? Somente um verbo, gente. Vamos ao próximo. Ao período formado por duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos ou locuções verbais, damos o nome de período composto. Veja o exemplo. O objetivo é mostrar aos alunos e a toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do quão rica é a nossa cultura e de como devemos respeitar todos. Vejam aí quatro verbos, ou seja, 3 verbos e uma locução verbal. Certo, gente? Agora, a segunda questão. Leia os períodos compostos a seguir, extraídos da reportagem, bloco e leia aí 44 anos de reafricanização no Carnaval Brasileiro, e divida-os em orações. Lembre-se de que cada oração é organizada por um único verbo ou locução verbal. Aí vocês vão localizar os verbos e vão dividir as orações. Lembre-se que nós estamos falando de oração coordenada, que uma não depende da outra para ter sentido, certo? Vamos lá. Ainda não estamos falando de coordenada aqui nesse pedacinho, não. Mas vamos falar mais adiante, mas vocês já viram no slide, então vocês já sabem de tudo, que vocês são craques, certo? Vocês são muito inteligentes. Então, vamos lá. Vamos lá. Letra A, segundo letra A, né? Vamos ler. A musicalidade do bloco segue diálogo com ritmos oriundos da tradição africana, que ajudam no que o bloco propaga como reafricanização do Carnaval da Bahia. B. Este ano, a vencedora foi a estudante de 19 anos, Jéssica Nascimento, que agora assume o posto de deusa do ébano do bloco. E C. Jéssica afirma que o Ilhaê transformou o Carnaval em uma manifestação política e ressalta a importância do bloco. Vejam direitinho quem são os verbos, localize, certo, gente? E ponham no caderninho de vocês. Agora vamos lá. Período composto por coordenação. Agora sim, agora nós vamos ver o período composto por coordenação. E tem um trechinho aqui de texto, vamos ver. Leia abaixo um trecho extraído da reportagem que fala sobre o artesanato como uma das manifestações culturais dos povos matogrossenses.
Danças, artes, comidas e costumes dão identidade a Mato Grosso. Artesanato. O artesanato mato-grossense reflete o modo de vida do artesão ponto. Em cada obra, vemos representado o dia a dia e os costumes da sociedade. Verdadeiras obras de arte enriquecem a cultura mato-grossense e transformam o cotidiano num encanto de belezas. São objetos de barro, madeira, fibra vegetal, linhas de algodão e sementes. Dentro do artesanato mato-grossense, a cerâmica é a que mais se destaca pelas formas e perfeições. Feita de barro, cozida em forno próprio, ela é muito utilizada para a fabricação de utensílios domésticos e objetos de ornamentação. Na divulgação da arte, cultura e tradição mato-grossense, a tecelagem também detém grande representatividade, principalmente na beleza das cores refletidas nas redes tingidas e bordadas, uma a uma pelas mãos das rendeiras. A mistura de cores forma lindas imagens que vão desde araras, onças e até belas flores nativas. Que linda, né, gente? Aqui, no caso, tem uma figura, né, Congo, dança de origem africana, executada em festas típicas como a de São Benedito. Responda, né? Vamos lá, responda. A frase, verdadeiras obras de arte que enriquecem a cultura mato-grossense e transformam o cotidiano num encanto de belezas, reflete o fato ou uma opinião. Isso aqui é um fato ou uma opinião. Pode ser mudado, se puder ser mudado, é uma opinião. Se não puder ser mudado, ele é um fato. B. Você concorda que manifestações culturais como as obras de arte podem transformar o cotidiano num encanto de beleza? Justifique. Resposta pessoal, né, gente? C. A frase destacada no item A constitui de um período e cada oração desse período sozinha tem um sentido completo. Veja, primeira oração, verdadeiras obras de arte enriquecem a cultura mato-grossense. Segunda oração, e transformam o cotidiano num encanto de belezas. Vejam aí, localizem os verbos para vocês saberem porque cada uma dessas é uma oração. Qual sujeito se refere a qual sujeito se referem os predicados dessas duas orações? Lembrem-se que o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito e o sujeito é de quem se fala, ou seja, de quem que o sujeito é aquela pessoa, aquela coisa que o predicado fala. E o predicado é aquele que fala do sujeito, certo? Vamos lá. D. Em sua opinião, haveria necessidade de se repetir o sujeito na segunda oração? Por quê? E aí, vocês acham que haveria necessidade ou por si só ele teve entendimento aqui, né? Agora vamos aqui para outra parte que o livro de vocês traz. Página 249, lá em cima, vamos lá. Quando o período é composto por orações independentes e que expressam uma ideia completa, é chamado período composto por coordenação. Uma oração coordenada expressa uma ideia completa em si mesma e um período composto por coordenação pode facilmente ser fragmentado, de modo que suas orações se transformem em períodos simples. Observe. Verdadeiras obras de arte enriquecem a cultura mato-grossense e transformam o cotidiano num encanto de belezas. Viram? Agora vamos lá. Esse período poderia ser fragmentado da seguinte forma. Verdadeiras obras de arte enriquecem a cultura mato-grossense. Verdadeiras obras de arte transformam o cotidiano num encanto de beleza. E aí, viu como ficou tudo direitinho sem precisar transformar nada? Isso mesmo, gente. Então, período por coordenação, as frases elas não dependem uma da outra, certo? Então, período é o quê? É aquele que se divide, né, de acordo com o número de orações. Se for simples, é um verbo ou uma locução verbal. Se for composto, 2 ou mais verbos ou locuções verbais, certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Nossa aula fica por aqui. Oh, que peninha, mas ainda tem uma nessa semana. Calma, não acabou assim também não. Calminha, certo? E espero que vocês estejam mesmo todos bem, né? Lembrem de curtir o vídeo, de dizer se vocês gostaram, certo? E outra coisa, máscara no rosto ainda e álcool para fazer a limpeza das mãos. Certo, galerinha? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.